Pode fechar meu áudio, Cá. Beijo. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos do espírito, abrir os nossos sentimentos, nos colocar à disposição. Nós estamos certamente cercados pelo plano espiritual que pôde nos visitar hoje de uma forma tão diferente nas nossas casas, abençoando. Então, que hoje a gente possa começar de uma forma diferente. A gente tem vindo de tempos muito atribulados. A palestra de hoje vai ser a respeito dessas inconstâncias e de tudo o que gera no nosso corpo, na nossa mente. Então, que a gente possa respirar profundamente, que a gente possa sentir o nosso corpo, sentir o ar entrar, ocupar os órgãos, até que ele seja expirado. Que nós possamos visualizar muita luz, porque é importante lembrar que mesmo em meio a esse caos todo que está ocorrendo e tantas atribulações, muito se tem visto sobre empatia, sobre caridade, sobre generosidade, sobre o ser humano alcançar o outro. Então que nós nos envolvemos com as good news, em meio a tantas fake news, em tantas bad news, que as good news elas nos acometam. E que então, imbuídos de luz, de boas notícias, de boas vibrações, nós percebamos essa luz se expandir do nosso corpo, alcançar toda a nossa casa, porque ela alcançou a nossa primeira casa, nosso corpo, depois ela alcança a nossa casa física, e então ela se expande e envolve numa luz verde, sobreposta de uma cor-de-rosa, todo o nosso planeta Terra. A gente respira profundamente nas sintonias verde-rosa do amor e da cura e agradecemos com o coração cheio de amor e a oração amorosa de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora? Oiê, boa noite a todos, todo mundo bem? Tá. Hoje pela manhã, quando a gente falava sobre o tema de hoje à noite, a gente tem aberto o Evangelho, mas hoje o pessoal estava falando das insônias, né? Semana passada também já veio, aí eu falei, bom, talvez seja bom falar sobre esse tema especificamente, né? Levanta a mãozinha aí, quem é que está tendo problema para dormir? Né? Ó, bando de incrédulos, até quando terei que estar entre vós? Jesus já ia saindo, descendo o porrete. Bom, então me ocorreu, né, esse tema, inquietude em tempos de turbulência. Eu quero tentar traçar dois paralelos aqui. Eu vou trabalhar um pouco com o Evangelho, mas também vou trabalhar um pouco com as nossas inquietudes sobre o seu aspecto emocional, sobre o seu aspecto psíquico. Mas eu quero começar com uma passagem do Evangelho, por isso que eu não pedi a leitura, porque não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está, precisa pôr para fora, está, na verdade, na Bíblia, né? No Novo Testamento.
vocês sabem que Judas traiu Jesus, né? Foi, chamou os soldados para e ele ia levar os soldados ao encontro de Jesus. Há um momento em que Jesus pressente que algo vai acontecer. Então, eu estou fazendo uma leitura aqui, acho que de Lucas, né? Ele diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, né? Adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas aqui faltou eu fazer mais uma leitura, que ele diz, né? A minha alma está muito triste, né? Profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo. E aí ele foi, orou. Mas quando ele voltou, né? Ele encontrou os discípulos dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Retirou-se outra vez para orar, né? E lá ele diz de novo: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice em que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltou de novo. E quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. E estavam dormindo um sono pesado, né? Então ele deixou novamente, pela 3ª vez, foi orar, voltou e eles estavam dormindo. Então ele diz a eles, né? Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E nisso chega como é que chama o traidor? O Judas. Mas Jesus diz, né, para eles: o seu espírito está pronto, mas a sua carne não. Eu quero chamar a atenção para essa passagem porque ela é muito rica. Então, todo mundo que está com insônia, observa que Jesus estava diante de um grande problema. Ele não se coloca para dormir, como se colocaram os seus discípulos. Pelo contrário, ele se aflige, ele se angustia e ele ora. Ele vai orar ao Pai, porque ele entende que está diante de um momento que não está mais nas mãos dele, apesar de ele orar. A aflição, tudo aquilo que está por vir, já não depende mais dele. Já não há nada que ele possa fazer, a não ser orar. E ele pede aos discípulos que orem, e os discípulos não oram. Bom, e ele fala: eu estou diante de uma tristeza mortal, ou seja, de uma tristeza que atinge a matéria, que atinge o meu estado material. Porque, obviamente, Cristo, sendo quem era, ele não estaria com medo, mas ele estava sentindo aquelas aflições, a angústia. A angústia maior ainda ele sente quando ele percebe que os discípulos dormiram. Não era segredo que algo muito grave estava prestes a acontecer, né? Mas os discípulos dormem. Eles não vigiam com Jesus. Então vamos parar para refletir um instantezinho só. O que seria este momento pavoroso de Jesus, onde ele percebe
que de alguma forma a sua rota está sendo alterada, algo muito maior que ele não tem controle vai acontecer, e aquele que são seus discípulos, a quem ele pede ajuda, simplesmente dormem. Consegue imaginar a angústia de Jesus naquele momento? Mas por que será que essa passagem ela é tão importante, ela é tão significativa? Se nós de fato cremos que a vida prossegue, que existem esses dois mundos, e é óbvio que existe, tanto existe que Jesus ora para ele. É óbvio que existe, porque por muitas vezes, durante aqueles 3 anos de pregação, Jesus se referiu a esse mundo espiritual sob os seus dois lados. O lado das trevas, né? O lado das legiões umbralinas, que obsidiavam as pessoas, e também pelo seu lado luminoso. Então, Jesus deixa claro que há pelo menos 2 dimensões do lado de lá. Uma dimensão luminosa, divina, que é essa de Deus, e uma outra sinistra. O que seria naquele momento manter-se acordado? Jesus podia ter criado um plano de fuga. Ele sabia que ia ser traído, mas ele opta por não fugir. Mas o fato de optar por não fugir não lhe traz alívio. Ele permanece. À medida em que o grande problema, a grande alteração da sua história começa a se aproximar, ele começa a agonizar. E ele vai orar, pedir a força, aceitar a vontade de Deus. Mas antes ele vai buscar uma outra força, uma força no mundo, uma força entre os homens, uma força entre os homens que estão à sua volta. E estes homens falham. Então eu quero vocês, principalmente os médiuns, visualizando essa cena. Os mestres umbralinos, aqueles que, tendo sido expurgados para a Terra, vindo de outros orbes, não queriam que a Terra cumprisse a sua missão de amor. E ali estava um espírito grandioso que vinha para trazer um grande roteiro evolucional para esse planeta. Imaginemos então a cara das trevas quando Jesus se vê completamente só, porque aqueles discípulos dormiram. Em não orar, obviamente, eles abriram sintonia com o plano espiritual inferior. O que eles devem ter vivenciado naqueles momentos, naqueles breves momentos de desdobramento, no qual dormiram profundamente, nós não sabemos, nunca foi dito para nós. Mas imagine que aquele, de fato, foi um momento de vitória da luz sobre as trevas. Jesus, então, naquele momento, tem a dimensão, né, do quanto não será fácil, do quanto o planeta Terra como um todo não será fácil. Ali estava um missionário enviado direto de Deus, num momento de crise, conclamando os seus discípulos a fazer a única coisa que dava para fazer naquele momento: orar. Ele não ia conseguir mudar o que estava em curso, mas aquele era um momento de demonstração de força e de união, se aqueles espíritos tivessem atendido. E não atenderam. Nós não temos uma dimensão exata do que seria, do que teria sido, né? Se aqueles discípulos tivessem orado. Se aquela força agregada, e Jesus não teria pedido, se isso não fosse uma realidade, se aquela força agregada tivesse acontecido naquele momento. Será que a história teria sido a mesma? Naquele momento, Jesus se entrega. Ele diz: seja feita a sua vontade, porque eu, com esta turminha aqui, não vou dar conta.
E ele diz aos discípulos: o espírito de vocês está pronto, mas a matéria não, o corpo não. Se ele diz algo tão forte, ele diz o seguinte: há que haver uma sintonia e uma necessidade de compasso entre a matéria e o espírito. Se a matéria estiver muito em descompasso com o espírito, ainda que o espírito esteja pronto, a matéria vai puxar para trás. E quando nós falamos de matéria, nós estamos falando do mundo material, nós não estamos falando apenas do corpo físico. Naquele momento, era o mundo material que chamava esses discípulos de volta, sob uma pressão umbralina, sem dúvida, porque tecnicamente não faz sentido que o mestre peça ajuda, o mestre estando angustiado, significa que as trevas estão se aproximando, Jesus está sentindo aquela presença, os discípulos são médiuns de alguma forma, mas eles cedem àquela hipnose trevosa. É uma hipnose trevosa que ocorre com eles. E nenhum deles consegue antagonizar, colocar a força contrária. Por quê? Porque muito provavelmente elementos do mundo material estão puxando, dando a força, inclusive, que as trevas precisam. Esta não é uma passagem qualquer da Bíblia. Para mim, é uma das mais extraordinárias. Primeiro porque mostra um Jesus testando a nossa humanidade. Porque é a nossa humanidade que está sendo testada. Mostra um Jesus também experimentando as agruras de ser humano. Os limites, quando nós realmente estamos confrontados com algo que não temos mais controle. Ora, Jesus havia feito milagres, vários. Ele tinha poderes. Mas não era o poder de Jesus que estava em pauta naquele momento. O que estava em pauta naquele momento era se os seus aprendizes haviam de fato aprendido a lição. E o que vem a partir daí nós já sabemos, né? É um festival de tortura. Pedro nega Jesus, o outro foge, o outro escapa. E o que acontece? Só dali a alguns dias, né, depois de todo aquele processo de massacre físico de Jesus até a cruz, no advento da ressurreição, os apóstolos se dão conta. Os olhos abrem. É verdade. Esse cara é o cara. Olha ele aí. E acontece uma coisa espetacular também a partir daí. Ainda que tenha sido, né, sob o influxo de um caos, de uma tragédia, de acontecimentos terríveis, há um despertar profundo, finalmente, dos discípulos. E a partir daí, os discípulos não abrem mais mão de seguir a Jesus com todo o custo que isso implicaria. Houve um momento em que Jesus fez um chamamento sentimental, emocional, de um enfrentamento e um despertar pela oração. Mas os discípulos não conseguiram. O próximo chamamento já foi em função do fenômeno, em função de algo pesado, mais extraordinário. Mas aí despertaram. Bom, tendo isso em mente, isso que eu acabei de falar, eu quero falar aos insones, mas antes quero mandar um recadinho para minha amiga Karina. Quando a gente fala, cadê a Karina? Tá por aí? Tá, né? Em algum lugar. Quando a gente diz que você é responsável por todo o mal que advém do bem que você não praticar, este é um dos exemplos mais extraordinários. Né?
o bem que os discípulos não conseguiram praticar naquele momento. Um único discípulo estava praticando um grande mal. 11 foram convocados a praticar o bem e não conseguiram. E porque não praticaram esse bem, esse mal agigantou-se. Então, quando os espíritos dizem que não basta não fazer o mal, há que haver empenho em fazer o bem, eles estão certos. Porque se nós não fizermos desta forma, nós não conseguiremos confrontar o mal. Bom, agora eu vou falar aos insones. Alguns dizendo que a noite está perturbada ou que não conseguem dormir. Mais uma vez o exemplo de Jesus. Diante da perturbação, ele não dorme. Ele se angustia. Por acaso era dia, mas se fosse noite, ele já tinha orado, na verdade, a noite toda, porque já estava aflito, né? E já era manhã. Então, ele já tinha passado a noite acordado, ele já estava o pó da rabiola. Ele não conseguiu dormir. Então, não conseguir dormir quando nós estamos diante de problemas é um fato normal. Acontece. Isso acontece com todo mundo. Mas vamos nós, aqui na condição de médiums, alguns de nós espíritas, sensíveis, né? Perturbados de alguma forma também, vamos tentar entender agora o que é uma insônia que pode estar sendo provocada por todas as nossas angústias materiais, as nossas aflições emocionais, as nossas aflições financeiras, né? E o que é uma insônia que pode estar sendo provocada por uma questão espiritual. Sem você fazer o checklist, fica quase impossível de saber. Então, quando essa insônia começou? Desde quando você tem ciclos de não dormir? Né? É todas as vezes que você está em alguma forma de crise, numa dessas quaisquer aí que eu falei, né? A maioria de nós está insone por questões materiais, por questões pessoais. Dificilmente nós estamos insones porque estamos querendo nos juntar com Jesus e dar uma solução para o mundo. Nós estamos insones porque, de alguma forma, estamos vivenciando angústias e aflições de coisas que estão nos ameaçando no mundo da matéria. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado. Mas todo aquele que está insone, que está em crise, quer soluções para a sua crise. Jesus mostra ali uma solução. Ele ora. É a última coisa que ele pode fazer. Ele reza. Não está mais totalmente nas mãos dele. Então, tem coisas que de fato podem nos tirar o sono, mas não está nas nossas mãos. As coisas que normalmente nos tiram sono, mas que estão nas nossas mãos, tira o sono, mas a gente começa a elaborar soluções. À medida em que nós conseguimos elaborar soluções, o sono começa a voltar. Mas se eu estou com sono, a vida está tinindo, a conta está no azul de boa, tô bem emocionalmente, estou bem no trabalho, estou bem com os meus filhos, tô que nem a Carolzinha ali, ó, as duas Carol. Tô na boa e não tô dormindo. Bom, qual será a origem dessa perturbação? Pode ser uma perturbação espiritual, sim. Mas sem você fazer esse checklist fica difícil. Quando você vai deitar, você tem que fazer. Eu acredito, né, que a maioria de nós tem algum tipo de problema. Se nenhum de nós tivesse nenhum problema, agora a gente tinha um problema. Chama-se coronavírus. Quer dizer, coronavírus do lado do vírus. Do lado que não é vírus, nós temos mais outro problema no Brasil, por exemplo, que é a política que está tirando o sono de qualquer um. Tá? Então, todos nós, nesse exato momento, temos bons motivos para estarmos preocupados. A matéria
está chamando. Mas, paralelamente ao chamamento da matéria, existe um chamamento espiritual. Um e outro demandam protocolos. Eu antes usava a palavra ritual, mas agora eu adorei que estão usando essa palavra protocolo, que eu acho bem mais simpática. Vamos pensar aqui em nós nesse momento. Nós não estaríamos tendo esta reunião se uma sequência de ações não tivessem sido tomadas para que nós pudéssemos estar aqui. A começar pela Bruninha, pela Carol, que é a Carol e o Paulo, né, que são os donos dessa plataforma aqui para a gente, né, desse Zoom, a Bruna se organizar, a gente ter computador, a gente ter estudado para entender como é que isso funciona. Enfim, uma sequência de eventos torna este momento possível, né? A mesma coisa. Uma sequência de eventos, uma sequência de protocolos será necessária para que você vença a sua insônia. Ela não vai desaparecer do nada. É preciso organizar-se em relação a ela. Se eu estou com insônia, porque o mundo material está colapsando à minha volta, o mundo emocional, porque eu estou com uma série de problemas e não sei o quê, aí vem a primeira pergunta. Acordado, eu vou resolver este problema? Se sim, fique acordado dias e dias seguidos. Mas se o seu estar acordado é meio que ceder a um estado maior de aflição e de angústia, então será necessário alguma forma de intervenção, seja divina, seja medicamentosa, seja pela meditação, pela yoga, pela alimentação. Há uma série de protocolos que podem ser seguidos para que você comece a alterar esse estado de insônia. Pode levar um tempo, mas vale a pena correr atrás dele. Ir atrás. Como é que eu vou fazer? A meditação é algo que pode ajudar muito. Não no primeiro minuto, talvez não no primeiro dia, porque a gente também pensa, né, que vai fazer assim com a mãozinha, cruzar as pernas e sair dormindo. Não vai acontecer isso. É um exercício. Para você meditar, o seu corpo tem que sintonizar com isso. Você tem que educar o seu corpo para ir meditando, 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 até que você consiga pacificar, né, todo esse estresse, toda essa toxina e ir substituindo por alguma coisa diferente, mais tranquila. Meditar é uma opção, orar é uma opção, não comer depois das 6 da tarde é uma opção. A gente vai descobrindo. Mas o nosso sono não pode ser de fuga. O nosso sono não pode ser de fuga. Em algum momento nós precisamos, de fato, elaborar as nossas perturbações. Se a gente não elaborar essas perturbações, enquanto estamos acordados, nós vamos levá-las para dentro do sono. Nós vamos levá-las para o nosso desdobramento. E dependendo do tipo de vibração que estas perturbações estiverem produzindo em nós, ela vai abrir uma portinha para o inferno. Não tem jeito, porque tudo é lei de sintonia. Então, muitas vezes, a insônia é quase um mecanismo de defesa, porque você dorme e você já sabe que vai passar uma temporadinha no umbral por conta destas perturbações. Se a questão for emocional, por exemplo, e você no passado tiver abusado do amor, lá vem o seu inimiguinho, com um sorriso daqui a aqui, dizendo: tome, desgraçado, isso é por tudo aquilo que você me fez passar lá atrás. E passa a noite inteira zombando de você. Qualquer pessoa com um corpo vai correr para o corpo. Entendeu? Porque é um mecanismo de defesa. Ah, se a sua crise está sendo econômica e você vai encontrar, né,
lá do outro lado do seu sono, o seu inimigo, que talvez você tenha arrasado lá atrás. É que a gente não gosta muito dessa ideia de que a gente andou fazendo umas besteiras lá para trás. A gente não curte muito a ideia de que nós estamos nessa vida, não é para ficar assistindo a live do Tiaguinho, né? Mas é para elaborar o nosso processo evolutivo. E muitas vezes, mesmo fazendo regressão, frequentando casa espírita, nós tratamos esse passado como uma coisa muito distante. Mas não é. Nosso passado está ali, batendo na porta, como o passado dos discípulos talvez estivesse. E naquele momento, os inimigos daqueles discípulos quisessem muito mais é que eles falhassem mesmo. Porque aquela falha era importante para eles, né? Para a felicidade deles. E isso é uma realidade que pode ser convertida no nosso sono perturbado por um pesadelo. Então, esse acordar, né? Esse dorme, acorda, pode estar relacionado com isso. No entanto, se você, quando está acordado, começa a, de fato, elaborar sobre as suas tragédias pessoais, sobre as suas dificuldades, saindo um pouco do pedestal da arrogância, né? De achar que você está sendo muito vitimado por algum processo, que esta dor está te batendo de forma equivocada na porta, que Deus se enganou, que nada desses seus problemas faz sentido, afinal você já é uma pessoa tão meiguinha, você já está tão legalzinho, que o seu passado já não deve mais contar, mas conta, né? Não estamos aqui absolvendo o obsessor que está do lado de lá da vida, não. Ele também vai ter que responder, né, por esse apego tremendo que ele tem de ver você sofrer. Vai chegar a horinha dele. E espero que na horinha dele você não fique dando risada, né? Tá vendo? Quando eu estava mal, você me infernizava, né? Quando a gente consegue romper com esse ciclo. Então, isso nós estamos falando bem grosso modo, só para pegar alguns postos, só para analisar isso à luz da doutrina dos espíritos, à luz da evolução, à luz da lei do retorno, né? E da lei de reparação. Então, se você consegue não se deixar levar demais pelo peso da matéria, de todos os problemas, se entender como um ser espiritual e elevar-se. Elevar-se como? Eu vou dar a dica. Dormiu, encontrou o obsessor, você fala, ó, seu besta, pelo menos eu tive coragem de reencarnar e você ainda tá aí. Sabe assim, tipo, devolve o bullying. Você ainda vai ter que passar por coisas que eu tô passando. Quer dizer, valoriza. Quando eu falo valorizar a sua dor, suas conquistas, é isso. Porque foi preciso coragem da sua parte também para, né, vir para o lado de cá, enfrentar as consequências dos seus atos passados. Você já está pagando de alguma forma. Você já está nesse processo, pagando pelas dívidas pregressas, reparando e crescendo. Aquele que de alguma forma está querendo o seu mal ainda está paralisado lá. Ainda vai ter que ser resgatado. Vai ter que ser levado aí para algum cantinho de nosso lar, tomar uma sopinha de água, fazer umas aulinhas, até poder reencarnar. Então, esse sentido de valorização nós conseguimos de uma forma mais delicada, não igual a minha, por meio da oração. Ah, mas oração também demanda um certo protocolo, né? Não é, ai, Pai nosso que estás no céu, santificado, não é vou dormir. Não é isso. É um orar como um estado de espírito de quem começa a entender o funcionamento
de tudo isso. Baixa um pouquinho a bola, né? Baixa um pouquinho a bola. Começa a perceber que tudo isso daí está acontecendo. Primeiro porque está na hora de você começar a cuidar de verdade de você. Para não entrar em mais frias, né? Para não atrair mais tranqueira, para não atrair mais problemas. Tem as causas anteriores das aflições, tem as causas atuais das aflições. Uma hora você começa a fazer a colheita disso tudo. Então, o ritual, o protocolo de saída ou de suportação, né? De tudo isso, de aquisição de força, pode ser a conexão com a vida espiritual. Mas a conexão verdadeira, aquela que não te fará dormir para a espiritualidade. Porque a gente ronca de forma barulhenta diante da espiritualidade. Porque os postulados e as verdades espirituais não podem, né, estar aí só no momento em que é interessante para você. São verdades permanentes. Está aí de fato. É igual o vírus, agora a gente não vê, mas ele está aí de fato. E ele pode estar naquela esquina, naquela. A mesma coisa é a espiritualidade. Você não pode eleger pura e simplesmente nesses aspectos da espiritualidade eu vou acreditar, porque me parece legal, mas nesses um pouquinho mais pesadinhos, eu vou deixar um pouco de lado, porque esse negócio aí eu não dou conta. A mensagem é sempre a mesma, né? Cuide-se. Você não está passando por nenhum sofrimento que você mesmo não tenha conquistado de alguma forma em algum momento. Ninguém está impedindo você de sofrer. É apenas um alerta para que você comece a elaborar melhor em cima deste sofrimento. E depois elaborar saídas. E depois entender se realmente há saída. E se não houver saída, se agarrar com Deus. Porque tem coisas que de fato não tem saída. Que não está nas suas mãos. Para isso tudo, até o último dia da sua vida, você vai ter tempo de aprender a meditar, de aprender a elaborar, entrar em contato com as suas emoções, com as suas dificuldades, em como você reage às frustrações, como você lida com as frustrações, como você toma atitudes que podem te causar danos e depois aprender a lidar com esses danos, né? E buscar todo o universo paliativo possível para cuidar disso. Até o Prozac, se for necessário. Mas agora eu quero falar do ponto de vista espiritual. Vamos imaginar que talvez esta insônia de agora seja algo espiritual, ligado a este momento do planeta, com todas as complicações que este momento está trazendo, que não são poucas. Nós que temos esta percepção espiritual, que já temos o que nós chamamos de uma religião, que é o espiritismo, a nossa prática de ir ao Seda, fazer o que a gente tem que fazer lá de bem, voltar a rezar, né? Nós também precisamos de um protocolo. E o plano espiritual ofertou esse protocolo para a gente. Passado alguns dias da quarentena, né, eles fizeram uma proposta. E a proposta seria o Seda na Cura, onde eles deram uma determinada música e uma instrução. Vai lá, se recolhe, vai durar mais ou menos 45 minutos, e começa a rezar. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria cheia de graça, Pai nosso, um encarreadinho do outro. Se tiver o terço, pode até usar o terço. Por que o plano espiritual sugere este protocolo? Porque sabe primeiro da nossa dificuldade de concentração, né? Depois, se nós conseguimos
repetir, né? Vamos repetindo aquela oração. Hoje, deste jeito, amanhã, deste jeito. Tudo aquilo que a gente faz, repetindo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, começa a virar uma rotinazinha em nós. Vai ficando mais fácil. Então, a gente, no primeiro dia, a gente vai de um jeito, depois vai se acomodando, vai ganhando a paz que o plano espiritual quer, né? Primeiro, naqueles 45 minutos. Ora, perde o fio da meada, já não sabe se rezou o Pai Nosso, se rezou a Ave Maria, aí começa de novo, dorme, acorda, né? Ótimo! Ótimo. Significa que você está ficando 100% ali. Já não está mais pensando no mercado, na roupa que tem que lavar, nas coisas que tem que fazer. O protocolo que eles deram foi esse, porque eles sabiam da nossa dificuldade de concentração. Então, põe a música de fundo, começa a rezar, Pai Nosso que está no céu, Santa Ave Maria cheia de graça, e daí a pouco, ou você dormiu, ou começou a ver alguma coisa. Nos primeiros dias que nós fizemos, eu e o Dante, vinha um monte de entidade e a gente doutrinava. Depois o Dante começou a ter uma dificuldade com a doutrinação e eu segui sozinha com a atividade e passei e tenho passado por várias experiências. Teve dia de não conseguir me concentrar mesmo e depois de uns 15 minutos falei, ixi, hoje não está dando para mim. Entendeu? E desligar o rádio, já pensar em outras coisas, porque não foi o dia que deu. E tudo bem, o plano espiritual está sabendo disso, mas é um protocolo. Se você foi lá e cumpriu o seu protocolo no seu dia ou durante a semana, então você já disse, eu estou disposto a fazer parte desta corrente espiritual que está trabalhando na dimensão espiritual este momento difícil de desencarnes, né? De muitos desencarnes, de muitas dificuldades. Então, você se colocou ali como um soldadinho, seguindo direitinho o seu protocolo. Dormiu. Daí a pouco acordou. Meio atarantado, viu muita coisa, não sei o quê. Dormiu de novo. Depois acordou de novo. Ou acordou dali 1 hora e não conseguiu mais dormir. É hora de fazer o checklist. Será que eu estou numa crise minha? Será que o meu mundo material está complexo a ponto de me tirar o sono? Aí você fala, não, mas não, está tudo relativamente em ordem, né? Ou não está. Aí você pode, se você achou que não está, você pode ter certeza que essa insônia está ligada a você e a ninguém mais. Nada do plano espiritual. Mas se você faz o seu checklist e está tudo relativamente bem, e ainda assim você despertou, ainda assim o seu sono está perturbado, apesar de você orar, de você seguir o protocolo e se colocar, há 2 opções que o plano espiritual deixa bem claro. Uma delas, esse despertar pode ser para que você se refaça de tudo aquilo que você presenciou naquela última hora, naquelas 2 horas em que você esteve ali ajudando. Neste processo de entrega em desdobramento, né, os nossos fluidos vão sendo doados. Nós vamos, com toda essa densidade de matéria, ofertar para o plano espiritual estes fluidos para que ajudem os desencarnados. E não é uma experiência fácil. Isso é que nem doar sangue, né? Tem todo um protocolo. Bom, você foi lá, fez a sua doação. Agora é hora de se recompor. O plano espiritual te devolve ao corpo para que você se recomponha. Se você não entrar em pânico, ficar tranquilo, não ficar querendo achar pelo em ovo, fizer uma oração, em paz, você dorme de novo e pode ser que você seja levado de novo. Ou não. Ou não. O fato é que nós não teremos
100% como saber, mas nós temos como investigar. Para investigar, tanto de um lado quanto de outro, é preciso disciplina. Sem a disciplina, tudo se desorganiza. E o plano espiritual tem uma certa dificuldade de trabalhar com quem é muito indisciplinado. Você pode ser a pior pessoa do mundo, pode estar cheio de pecados, mas se você tiver disciplina na sua relação com o plano espiritual, fica mais fácil do que se for uma coisa muito errática. Claro que orar, você pode orar a qualquer momento, mas quando você está se prontificando a trabalhar com o plano espiritual, a ser útil do lado de lá da vida, isto é real. E isso demanda disciplina. Né? Nós criamos alguns horários para que esse processo acontecesse. Aí você diz, ai, mas eu estou tão mal, está tudo tão ruim. Olha só como Jesus se comportou. Na hora que a coisa estava ruim, estava pesada, o que ele fez? Ele orou. Então, se a sua vida está difícil, né, não espera melhorar para ajudar o plano espiritual. Porque essa é uma boa hora de você dizer, olha, está tudo complicado, mas como eu entendo, né, que eu posso ser útil nessa dimensão, eu estou disposto. O resultado disso é que se você tiver os seus inimigos espirituais ligados na sua sintonia, cada vez que você abrir esse portalzinho, né, vai ser mais ou menos que nem uma réstia de alho, sabe assim, para cima deles. Eles não suportam e acabam se afastando. Ou toda a equipe periférica do plano espiritual que está ali para trabalhar em muitas instâncias, vai começar a perceber, puxa, esse cara está vindo, ou essa moça está vindo aqui ajudar, mas olha quanta carga pesa sobre ela. Será que tem alguma coisa que nós possamos fazer? Porque sim, o trabalho acontece em muitas dimensões, em muitas frentes. Com isso, nós vamos alterando também a nossa dinâmica. Então, uma boa forma de a gente conseguir suportar as vicissitudes, os pesos da vida, é com essa entrega, né? Com essa disposição de trabalho com o plano espiritual. Seja de que forma for. Se quando nós estamos na matéria, nós vamos levar um pão, um gorro, alguma coisa, e isso nos faz bem, né? A mesma coisa se dá do lado de lá da vida. Há uma sintonia que se eleva. E quanto mais essa sintonia se elevar, mais forte você fica para enfrentar. Então, não existe aqui uma promessa de dormir. O que a gente gostaria hoje é um despertar para este não dormir. Né? Não ficar tão aflito em querer dormir, mas observar que essa vigília talvez seja necessária neste momento para que haja algumas mudanças de hábito, de verdade. Não que a solução caia do céu, mas que você consiga, né, ir modificando. E depois perguntando, por que me perturbo tanto? Porque também pode ser da sua natureza perturbar-se a tal ponto que o seu corpo não consegue descansar. E aí também é uma coisa a ser investigada. Então, enquanto Jesus pede aos discípulos para ficarem acordados orando, nós hoje vamos pedir a Jesus, né, e ao plano espiritual que os encarnados daqui durmam para ir ajudar do lado de lá. Né? Nós estamos necessitados disso. Mas que, em não conseguindo dormir, que consigam pelo menos compartimentar, entender onde está a matriz desta crise e começar a buscar alternativas para não penitenciar tanto o corpo,
porque nós precisamos do repouso. Ele é necessário, até para que nós possamos tomar boas decisões. Se nós estivermos muito exaustos, nós não conseguiremos. Então, ter a humildade, né, de buscar essa ajuda. Mas não há ajuda nesse campo sem um movimento pessoal. Tenta fazer alguma coisa. De caminhar, tomar chá, desligar a TV 1 hora antes, colocar uma... Não importa. E não faça por um dia. Faça por muitos e muitos e muitos dias. Porque só com o hábito, com o protocolo, né, com a constância, é que você vai conseguir alterar esse estado de vigília permanente, que é muito ruim. E o Paulo de Tarso tem uma passagem espetacular. Paulo de Tarso, sem dúvida, o discípulo mais qualificado de Jesus. Não esteve com ele, mas certamente já reencarnou com um propósito. E ele faz uma entrega total. E à medida em que ele desperta para a espiritualidade, né, que ele tem esse entendimento e que ele passa a viver de fato para isso, ele diz: estou acordado e todos dormem. E é possível, sim, que alguns de nós já esteja nesse estágio de despertar de um Paulo de Tarso, de um Chico Xavier, de tantos outros. Por favor, se sentir assim, faça tudo o que for possível por nós. Mas se, entre todos aqui essa noite, nós estamos mais para aqueles discípulos, caminhando, né, ou fazendo um esforço para caminhar ao lado de Jesus, mas ainda sendo arrastados, né, pelos impulsos da matéria, pelas forças da matéria, vamos forçar um pouquinho mais esse canal de ligação. Porque eu acho que com um pouquinho de esforço e alguns anos a gente consegue. Deu. Terminei. É a Carol aqui. Eu estou aberta para perguntas, tá? Oi? Espera só um minutinho, que tem algumas pessoas escreveram aqui no chat, Sol, perguntaram quais são os horários que estão fazendo a oração, e pode ser que seja dúvida de outras pessoas também. E como é que é esse protocolo? Se é apenas orar, se tem alguma outra coisa qual que é a melhor forma? Acho que vale a pena, porque acho que talvez nem todo mundo que esteja aqui sabe o que ficou combinado, né? Existe um horário que é permanente, que é o das 22h30, que foi o que eu iniciei. Todas as noites às 22h30, né? Existe um outro horário que foi o que a Marcinha iniciou, que é às 21h, né, Márcia? Balança a cabeça. Todos os dias ou tem um dia... Bota o seu som, Márcia. Para falar. Acho que a Carol... Isso. Pode falar. Não, todos os dias não. Eu faço dia sim, dia não. Dia sim, dia não, mas dia par, dia ímpar, como é que vai ser? Que nem o rodízio? Terça, quinta, sábado. Terça, quinta e sábado às 21h. Tem o pessoal de Uberaba que faz às 19h30, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Não é, Carol? Porque acho que aí... Carol Garcia. Eu faço na quinta e quando dá. Sim, mas você faz na quinta porque é a turma da quinta, mas a turma da segunda faz às 7h30, entendeu? Então, a turma de Uberaba, 7h30 com certeza. Então, 7h30 de segunda a sexta. Já dá para qualquer um entrar. Domingo não existe esse horário, mas, de qualquer forma, como este horário ele está marcado na dimensão espiritual, qualquer dia que você entrar em qualquer um destes horários, ele vai estar acontecendo. Ela entendeu? saiu. Quê? Mas se alguém fala assim, eu queria que fosse às 6h, basta você dizer, olha, eu vou fazer às 6h. Tá cheio de gente, o plano espiritual está precisando de gente 24 horas por dia, né?
Então, a hora que você abrir. O que não pode é ser uma coisa muito errática, né? Quer dizer, hoje me deu vontade às 10h15 da manhã, eu vou fazer. Não, fica difícil, não dá para trabalhar desse jeito. Então, para que a gente coloque na dimensão da fraternidade dos 500, a gente tem que mais ou menos ir criando esses horários. E existem aí outras atividades acontecendo. Essa palestra às 21 horas, todos os dias em Uberaba tem uma palestra às 19 horas. Aqui em São Paulo nós estamos mais fraquinho com as palestras, está acontecendo só... Oi. A gente tem o grupo da vibração, todo dia às 18 horas a gente faz uma vibração. Ótimo, mas acontece que a sua vibração segue um outro protocolo, é diferente. O protocolo do Seda na Cura é colocar aquela música de fundo. Eu posso colocar. E começar a orar. Sem parar. Ave Maria e Pai Nosso até, né? Ou você dorme ou até terminar aquela música, entendeu? Eu posso colocar aquela música junto, mas eu digo assim, como um horário que existe um grupo que está focando. Ótimo, criamos mais um horário. Todos os dias. Isso, seguindo a orientação do Marcelo, que falou dos horários, que era, para mim, era 20, 21h30 e 22h30, eu coloquei o meu relógio, o meu celular, todos os dias para dar um toque nesse horário. Então, o meu fixo, vamos dizer assim, é 21h30, mas se eu vejo que não vai dar, eu consigo entrar num outro antes. Mas, assim, é legal colocar no celular. Você coloca o alarme e você já lembra que está entrando em sintonia. Eu abri um outro horário, porque não sei o que dá, 3 horas da manhã eu acordo. E 3 horas da manhã eu boto a fita lá de novo e começo de novo. Entendeu? Mas eu falo, esse aqui deve ser o horário dos desgarrados, dos desvalidos, né? Mas também é um horário. O importante é a gente entender que não está no processo sozinho. Acompanhar esses horários é necessário. Se você vai fazer só um dia na semana, não tem problema, mas que seja dentro daquela disciplina. Porque o plano espiritual está contando com isso. Porque quando você começa, o que acontece? Né? Tem uma equipe lá que começa a criar essa sintonia, receber, pegar esse material, essa carga fluídica que você está doando. Tem pessoas que dormem porque conseguem realmente dormir e se transportar para o lado de lá. Se nós tivéssemos num grupamento, né, maior, com médiums, nós teríamos as manifestações mediúnicas e tudo mais. Mas, infelizmente, nesse momento não está sendo possível. Eu já começo a me questionar se não seria possível, né, reuniões mediúnicas de fato, assim, do jeito que nós estamos. Plano espiritual diz que não é impossível, não, mas vai precisar de mais disciplina e concentração ainda. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta sobre o tema da noite? Oi, Solange, estou chegando hoje. Oi, Fernando. Vou me colocar na fila aí para perguntar, vou esperar a pergunta da colega e eu faço depois. Tá, quem vai fazer a pergunta antes dele? Na verdade, eu quero agradecer. Eu sofro de insônia desde os 6 anos. Eu me vi muito assim, várias colocações que você fez. Isso eu só fui perceber, assim, décadas depois, mas esse negócio de ser levada para um lugar que eu não queria voltar, por muitos anos foi um sentimento que eu nunca consegui identificar, mas há alguns anos eu identifiquei. Essa questão também de eu não conseguir, poucas coisas me deixam muito agitadas, eu chego à noite tremendo de agitação e eu não consigo relaxar. Já fiz terapia, já fiz regressão, já fiz... tomo remédio. Então, quando eu falo que eu não estou dormindo, é porque mesmo com remédio eu não durmo. Mas, assim, foi muito bacana não me sentir sozinha, porque é complicado passar noites e noites e noites sem dormir. Às vezes, sim, por problemas do dia a dia, mas 80% das vezes
com sono e sem dormir. Mas, assim, bem resumidamente, eu agradeço, foi muito legal ouvir isso. E quem sabe um dia eu consigo, sei lá, me elevar um pouco mais para conseguir uma tranquilidade, uma elevação espiritual maior para que isso não aconteça mais. E é insônia em qualquer lugar. Ah, você está em casa com problema? Não, estou viajando na praia, eu estou com insônia, eu estou com falou uma coisa agora que eu queria consertar. Não é me elevar mais, né? Deus não está contando com os elevados, Ele está contando com os disciplinados. Você entende isso? A gente às vezes acha que tem que estar elevado, né? Um dia desses eu passei o dia inteiro péssima. Aí eu falei, eu não vou nem poder fazer minhas orações, porque eu tô com os 2 pés no umbral. Aí eu pensei, não, a minha atitude está sendo incorreta. Eu vou lá porque eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, entendeu? Então, eu não acho que é estar ou não elevado. Claro que existe uma insônia que talvez seja clínica mesmo, né? Algo a ser avaliado. Eu penso que talvez haja saída. Nós precisaríamos ver isso, né, mais intensamente. Mas pelo que eu entendi, a semana passada você conseguiu dormir, né? Consegui dormir. Nossa, aliás, essa semana que passou eu dormi sim. Ainda aqui com pesadelos, ainda aqui nessa perturbação, mas só de dormir para mim eu já agradeço. Nossa Senhora, como é bom. E a gente percebe que o plano espiritual quer demais cuidar da gente, entendeu? Então eu acredito que, eu acho que o fato de você ter conseguido dormir, a Fabiola, né? Um monte de gente que não estava dormindo, é o plano espiritual dizendo para a gente, nós estamos aqui. A gente está acompanhando esse Zoom de vocês, nós estamos por aqui. Confia. Obrigada, gente. Pode falar, Fernando. Oi, Solange. Também agradeço aí as palavras. Acho que é muito reconfortante a gente estar juntas aqui, trocando, né, essas experiências. E comigo acontece muito de eu ter um sono muito leve e acordar muitas vezes. Eu tenho um problema, um diagnóstico, né, de saúde mental que deixa as pessoas muito preocupadas com isso, que é a tal da bipolaridade, e já com experiências psicóticas e tal. Então, a preocupação com o sono é importante, sabe? E essa noite passada, às vezes, quando eu não estou tomando os remedinhos para ajudar a dormir, eu até aciono a Solange na hora da coruja aí de madrugada, fala, poxa, tá acordado, de um insight, muitos insights dos sonhos. E eu percebi hoje que eu acordei umas 3, 4 vezes de sonhos. Muitas vezes eu não consigo me lembrar, mas eu acordo. E eu durmo super encolhidinho, assim, sabe, Solange? Apertadinho, me abraçando. Eu acho que tem aí um friozinho que eu procuro esquentar. Ai, tá passando um ônibus aqui. Que eu procuro esquentar durante a noite. Mas eu entendi 2 coisas, assim, que a falta de exercícios físicos, de gastar a energia que a vida atual hoje nos coloca, né, perturba o nosso sono. A gente não gasta a energia que, sei lá, os primatas, como se diz, o hardware que a gente tem no nosso sistema biológico, estava acostumado a gastar uma energia, que a nossa civilização, a nossa cultura mudou muito rápido e a gente não gasta essa energia física mesmo, é muito uma energia mental, que tem a cabeça muito acelerada. E que tem também muitas coisas inconscientes, de traumas, de coisas mal resolvidas, às vezes até de outras vidas, que surgem nos sonhos e o nosso consciente não consegue nem lidar, ele acorda assim, apaga, sabe? Então eu percebi que eu acordava de sonhos, talvez perturbado por esses sonhos. Como é que você vê isso, essa relação com sonhos, insônia? Se as pessoas que têm insônia, como é que se relacionam com sonho? Eu penso que o nosso cérebro ele está treinado a não relaxar no advento de nós estarmos em alguma forma de crise. Então, salvo realmente a gente ir para um estado de exaustão física, né? Que, nossa, cansei. Se bem que eu já vi casos de gente que mesmo estando exausto fisicamente não conseguia dormir. Porque o nível de ansiedade, né, de drama, de angústia é tão grande que não consegue. A questão é muito mais como é que nós lidamos, né? A gente, às vezes, não consegue mesmo compartimentar.
essa expressão é uma expressão da psicologia mesmo, de você conseguir, né, separar uma coisa. Eu preciso dormir porque eu preciso que o meu corpo se recupere, eu preciso dar esse cuidado a mim mesmo. Então, são muitos os elementos que podem sair. O que nós sabemos é que o sono é uma coisa muito necessária, mas eu conheço algumas pessoas que dormem muito pouco, dormem aí 2 horas por noite e tá bem. Eu, se não ficar pelo menos umas 6, 7 horas na cama, não consigo estar bem. E o contrário também pode acontecer, né? Você não está insone, mas você está letárgico. Porque se você tiver insone, mas você tiver ativo, né? Poxa, eu não consegui dormir, mas eu tô pensando e pensando. Mas e quando você começa numa situação justamente contrária, né? Que você vai caindo o seu padrão energético, você já dorme além da conta, ou fica paradão além da conta. O fato é que o corpo, ele é o melhor amigo do espírito, né? Ele é o melhor amigo da nossa alma. Então, todas as vezes que ele está manifestando um desequilíbrio, é porque esse desequilíbrio, de alguma forma, está na alma, mesmo nos casos das doenças, como eu tenho. Mas só que algumas doenças, elas estão em um estado de permanência tal que o máximo que você vai poder fazer é lidar com ela mesma. Para as crises psicológicas e tudo mais, a gente recomenda mesmo tratamento, né? Tratamento não só espiritual, mas tratamento psicológico também. A gente tem que desatar os nós. Lembra? Na semana passada a gente estava falando dessas coisas aí, sentimentos enterrados vivos não morrem, o mundo emocional que nós temos que cuidar, os nossos traumas, as nossas dificuldades, para que a gente consiga melhorar, né? Essa criatura aí que somos nós, com todos os nossos traumas e as nossas angústias. O problema é que hoje tem hoje não, eu acho que sempre teve muita rota de fuga, né? O doutor Inácio manifestava uma grande preocupação com as drogas, não apenas as drogas essas, né, ilícitas, mas também essas que são prescritas, porque a gente vai, às vezes, mascarando. Eu digo o seguinte: se eu não tomar as minhas medicações contra a artrite, a minha vida fica impossível. Então, eu penso que se vai ficar ainda muito pior sem o comprimido para dormir, tome o comprimido para dormir, né? Mas não apenas tome o comprimido, mas vai elaborando a sua cura. Não importa que leve esta vida inteirinha até o último dia, mas elaborar a nossa cura é importante. Não é deixar, né, sob o comando da droga ou do remédio, mas realmente elaborar com calma, com paciência. Eu sou do minhoca, gente. Insônia, eu já tive meus momentos. Se eu entro no ônibus aqui, falo que eu vou descer em Pinheiros, antes de chegar na Vila Sônia ali, eu já estou dormindo. Eu sou facinha de dormir. Sol, é Renata, tudo bem? Tudo. Então, eu acho que você fez uma colocação perfeita aí agora. Claro, os remédios alopáticos, eles às vezes são necessários, né? Em alguns casos. Mas se faça a pergunta, se pergunte, se autoanalise o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou sentindo essas coisas? Por que em tal situação eu me sinto dessa forma? Porque as respostas estão dentro de nós, né? Sim. Eu acho que as respostas estão dentro de nós. Às vezes, elas estão mesmo fora de nós. Mas o importante é iniciar um processo de busca e entender que, às vezes, essa busca precisa ser amparada de alguma forma. Às vezes, nós precisamos de ajuda de terceiros. Está aí a Magda, que é psicóloga, que não me deixa mentir, né? Porque, a gente não tem todas as respostas, a gente não tem bola de cristal. Às vezes a gente precisa. Hoje mesmo, acho que eu falei para o Fernando, algumas terapias, elas
dão mais nó na gente. Exatamente. Outras conseguem libertar. E eu acho que é o conjunto de toda essa busca e de todas as terapias, as tentativas, que vai acabar trazendo a resposta final. Há mérito nessa busca, nessa procura. Sim, exatamente, perfeito. Eu acho que a questão da meditação que você disse também é um dos campos assim riquíssimos, riquíssimos que você pode fazer com você. Se não consegue ficar 5 minutos, faça 30 segundos para sentir sua respiração, fechar seu olho, entrar em contato com você, que for no banheiro, debaixo da água, aonde for, mas que entrar em contato com você para você poder sair para esse mundo que está extremamente complicado mesmo. Sim. E às vezes a meditação, ela pode não fazer você dormir hoje, agora, mas ela pode estar abrindo o campo para você dormir daqui 3 horas, você está entendendo? O Perfeito, importante exatamente. é tentando. Exatamente. Óleos essenciais, fazer um difusor com óleo essencial bom para dar uma acalmada. Sim. Eu já tasco logo aqueles incensos de macumba mesmo aqui em casa, sabe? Aqueles Aqui, quando o negócio aperta, eu já acendo aqueles negocinho aí que já vai ir levando tudo embora. Uma charuta. Mas nunca se esqueça, os médiums, quem já aceita a espiritualidade, todo esse processo, já fica mesmo um pouquinho mais perturbado. Nós somos mesmo um pouquinho mais perturbado que os outros. Uhum. Tem a questão da higiene do sono, né? Sim. Que é já usar a disciplina e começar a se desligar, evitar de brincar no WhatsApp. Essa de brincar no WhatsApp, outro dia estava eu e a Marcinha, às 5 da manhã, né? Já trocando, ela falou, puxa, só nós. Eu falei, que nada, eu já comecei com o Jorge agora há pouco. Aí ela falou, só velho mesmo. Eu falei, sim, os velhos começam às 5, porque os jovens terminaram às 3:30 da manhã, entendeu? A gente pega o segundo turno. Muito bom. Mais alguma pergunta? Eu quero falar. Fale. Eu quero falar. Fale. Posso falar? Fale tudo que você quiser. Eu gosto muito do grupo, eu sou nova no grupo. Eu acredito que as formas da gente se expressar, dizendo de verdade aquilo que você sente, contribui muito para esse processo de autodescobrimento, né? Quer dizer, como é que eu consigo dormir melhor, viver melhor, comer melhor? A partir do momento que eu consigo identificar em mim aqueles pontos que eu preciso mexer. E eu só identifico isso se eu tenho coragem, se eu tenho humildade de olhar para mim de verdade, né? Descobrindo meus padrões aí de comportamento, meus condicionamentos, etc. e tal. E a doutrina espírita, ela contribui, e no grupo eu percebo assim, uma sinceridade muito grande das pessoas, e é algo que eu tenho gostado muito, e isso tem me feito retornar ao grupo com vocês, né? Essa sinceridade de não... Que bom, a gente fica feliz. Essa sinceridade de, em alguns, assim, eu sou nova, eu estou há 10 anos no espiritismo, eu nasci no catolicismo, passei uns 7 anos na Umbanda, sou médium, né, médium ostensivo, e estou na doutrina espírita vindo por conta de uma série de desencarnes que eu acredito que é o meu grande acerto nesta encarnação, é lidar com essa coisa do desencarne, do luto. E eu percebo que muitas vezes a gente acaba ficando muito lá no superego, achando que tem um jeito de ser espírita, e se eu disser quem eu sou de verdade, ou se eu mostrar quem eu sou, as minhas fragilidades, eu corro risco de perder o amor e o respeito das pessoas do grupo. E eu não sinto isso aqui, isso eu acredito que é extremamente positivo. Quando eu posso dizer, olha, eu não estou dormindo bem, eu preciso de ajuda, eu não estou obsidiada. Não, eu só sou um ser com questões para resolver, como todo mundo.
Exatamente, exatamente. E uma coisa, um dia eu me lembro de alguém falar algo interessante. Se você quer começar a entender o que é a vitória, comece a aceitar os seus fracassos. A gente tem muita dificuldade de aceitar os nossos fracassos, né? Mas é bom, e esse exercício de aceitar os fracassos como caminho para a vitória realmente funciona. Porque quando eu parei de querer só a vitória, né? Eu falei, nossa, mas peraí, para todo lado que eu vou, assim, a minha vida está descendo a ladeira de tudo quanto é gente e eu achando que eu tô por cima. Não, 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 eu tô por baixo mesmo. E quando você, como diz o padre Antônio Vieira, vá ao chão sem medo, porque é do chão que as coisas grandes crescem, entendeu? E eu também concordo quando você diz que a gente que é médium, às vezes fica um pouco difícil você separar o que é seu e o que é do outro. E tanto tempo sem trabalhar, eu acredito que pode ter acarretado alguma coisa. O que você acha, Solange? Com certeza. Por isso que o plano espiritual, não faz muito tempo, pediu para que nós voltássemos, né, a algumas atividades presenciais, ainda que eu respeitando. E eu entendo que para a gente, né, ficar muito tempo afastado, há um magnetismo dentro da casa espírita que só está lá, né? Por mais que a gente queira retirar isso, trazer isso aqui, a gente até conversou sobre isso, né? Eu e a Soraya, o quanto a gente precisa disso. Mas temos que respeitar estes tempos. Não foi possível fazer o retorno. A gente teve eu não consegui, porque eu tenho uma devoção para o plano espiritual que é muito grande. E eu não tenho medo mesmo de morrer. Então eu e o Dante, a gente foi fazer o trabalho, mais algumas pessoas, e foi muito importante, né? E o que a gente sente ali dentro da casa é muito diferente. Por mais que a gente queira, a gente não consegue reproduzir, porque é lá que é a morada deles, né? Eles estão ali, organizando, preparando tudo. Aqui nós estamos repletos de interferência. Embora agora, na meditação, a Lucilena consegue, né? O plano espiritual, acho que eles também devem fazer um esforço enorme para conseguir organizar e equilibrar esse canal para a gente. Na primeira vez que eu participei com vocês, a minha última contribuição foi há 15 dias. E na hora da meditação, conforme a pessoa foi fazendo a oração, a prece, eu sinto muito do lado esquerdo quando eu estou no trabalho mediúnico, um formigamento. E aqui na minha casa, eu acompanhando a prece, eu senti também. Então, pode ser que não tenha toda aquela força que tem ali, mas as pessoas ligadas pelo pensamento, parte dessa energia eu pude sentir. Não, a gente sente sim, é bem legal. Bom, gente, a minha bateria vai acabar. Pode cair o negócio aí, tá bom? Saudades. Vamos passar agora para a próxima fase? Mais alguém precisa falar alguma coisa? Bom, então é o seguinte, se Jesus, que era Jesus, sofreu daquele jeito, não tem nada de errado com a gente sofrer pelas aflições da vida, né? Mas sofre agarrado com Deus, que eu acho que é melhor. Lucilena, quando vocês quiser. Obrigada, obrigada pela palestra, assim, maravilhosa. Acho que todos vão dormir, ou tentar dormir muito melhor. Mas vamos lá. Todos fechando os olhos, respirando fundo, se conectando com seu anjo da guarda, seu mentor espiritual. E a gente vai fazer uma limpeza em nosso lar hoje. Então, vamos materializar no nosso pensamento uma vasilha. Vamos pedir permissão à Fraternidade dos 500 para adentrarmos uma porta, a porta que nos encaminha
a fonte do nosso jardim. Vamos abrir essa porta, chegar até a fonte e encher o nosso recipiente, a nossa vasilha, com a água límpida da fonte. Sinto o frescor da água no rosto. Agradecendo ao alto por nos permitir acessar a fonte. Vamos voltar ao nosso lar, à nossa casa. Da água dessa vasilha, vamos reservar uma parte dela num vaso e colocar esse vaso sobre a mesa. E agora vamos passar cômodo a cômodo da nossa casa, fazendo uma limpeza. Vamos adentrar o nosso quarto por meio de uma luz. Vamos materializar um pano branco. E emergir esse pano branco na vasilha, na água que coletamos da fonte. E passar esse pano nas paredes, nos móveis, no chão. Pedindo ao alto que os miasmas, que as dores, o sofrimento, as aflições, as dúvidas, todas sejam retiradas do nosso quarto. E vamos encaminhando toda essa sujeira para a porta de entrada, para que ela saia pela porta da nossa casa. Da mesma forma, vamos passar pelos cômodos do nosso lar. Vamos passar pelo quarto, visitar a sala, fazendo o mesmo movimento, bebedando o pano branco com a água da fonte, passando nas paredes, chão, móveis, pedindo para que todos os miasmas, dores, aflições saiam, encaminhando tudo isso para a porta de entrada de casa. Vamos passar pelo banheiro, a nossa cozinha, fazendo a limpeza, o encaminhamento dessas, toda essa sujeira, todas essas dores, todas essas mágoas, pressões. Nosso quintal, sacada, pedindo ao alto, fraternidade dos 500, que essa higienização, essa limpeza seja efetuada. Mediante toda a sujeira colocada para fora, vamos voltar ao vaso que foi deixado sobre a mesa, com a água da fonte. Vejam que no vaso, para cada cômodo que foi limpo, encontra-se uma rosa. Vamos ofertar essa rosa à Nossa Senhora, à Fraternidade dos 500, aos mestres iluminados do Reiki, a todos que amparam a nossa casa seda. Vamos sentir o frescor, o aroma dessas rosas, deixar que ela penetre no nosso ser. E permitir que ela seja encaminhada para cada cômodo, perfumando o nosso lar, deixando mais leve.
Vamos expandir toda essa limpeza, todo esse aroma, as casas daqueles que amamos e que precisam de uma limpeza. Expandir o nosso Brasil, expandir o nosso planeta. E hoje, ao deitar-se, que Nossa Senhora, por meio dessas rosas ofertadas, nos ampare em nosso sono. E que possamos ter um sono leve em nossa casa, que agora encontra-se limpa. E que durante a semana nossos pensamentos estejam elevados, para que esse frescor, essa limpeza e esse aroma possa permanecer. Vamos juntos, a exemplo da oração que a Feiguinha fez no início do nosso trabalho, rezar a oração de Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos abrindo os olhos, voltando. Que tenhamos uma boa noite de sono. Obrigada a todos. Obrigada, Lu. Boa noite. Obrigada, Lu. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Lu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Até quarta. Muita paz. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Pessoal. Boa noite a todos. Todos, bom descanso. Ela vai derrubar. Ah, mas você pode usar os caras aqui, ó. Ela é Bruna Cicarelli. Eu sei, mas eu achei muito parecido.